Olá, bom dia, muito bem-vindo ao nosso canal. Bom dia, eu sou André Mendes. Eu sou o Hamilton Coelho. Estamos juntos mais uma vez para nós tratarmos das coisas da vida de forma experiente, de forma madura. Estão prontos? Desde já deixa aí os seus comentários de acordo com o que nós vamos falando. Deixa seu comentário, sua experiência. Temos muito gosto em ler, e ouvir e aprender consigo. E por isso que o nome desse canal é Você Já Venceu. Porque se você está aqui e você está vendo isso, você já venceu. Quantas pessoas não acordaram hoje? Né? Quantas pessoas não têm a oportunidade que nós temos hoje? Então, se você tem saúde, né? Se você tem uma família, você já venceu. E nós queremos falar de um assunto hoje, André, que é... eu acho que ele mexe um pouquinho com todos nós. Quem é você quando você está só? Quando ninguém está a ver-te, né? Exatamente. Quando ninguém está te vendo, quem é você? Ali no secreto. Você é uma pessoa que tem o mesmo comportamento junto dos seus amigos, junto dos seus familiares, junto da sua esposa, ou você é aquela pessoa que disfarça, veste uma máscara? Uma pergunta, André: a sua esposa pode pegar no seu telemóvel e ficar com ele? Pois é. A sua esposa tem a senha da internet, do seu computador, do seu telemóvel, do seu iPad. Ela pode acessar descansada de que não vai haver nada inofensivo ali? Eu tenho visto muitas pessoas embaraçadas com isso. Muitas pessoas vivendo momentos terríveis porque não permite que a sua esposa olhe o seu telemóvel. Não permite que a esposa tenha acesso à internet. O que você tem a esconder? O que isso pode gerar no coração da outra pessoa, do cônjuge? Inverte o papel, né? Imagina se a sua esposa não te permitisse ter acesso à internet, não te permitisse mexer no telemóvel dela. O que viria na sua cabeça? E esse assunto, ele é bastante complexo, porque se você, quando está sozinho, você deixa ser dominado pelo pecado, pelo desejo do pecado, você se deixa ser dominado pelo aquele pensamento que vai te levar a lugares terríveis. Essa palavra é para você. Você precisa estar atento a isso, porque verdadeiramente nós sabemos que um abismo chama outro abismo. E se você entra por uma vereda, você pode não ter volta. Eu quero te contar uma história verídica que aconteceu com um amigo meu, tá? E ele sofreu um bocado devido a essa situação. Ele era viciado em pornografia e numa conversa com uma rapariga, ele começou a trocar nudes. A mulher mandava nude de lá e mandava nude daqui, e ele mandando Expliquei lá. mais ou menos o que é nude para quem não sabe. São fotos de intimidade, fotos peladas literalmente. E ele mandava para lá e ela mandava para cá, e chegou a um ponto que ela pediu que ele fizesse um vídeo filmando o rosto dele, o corpo, possível que ele filmasse onde ele estava, que era um sonho dela, e ele fez isso. Assim que ele fez esse vídeo e enviou para ela, ela automaticamente bloqueou ele e já entrou com uma conversa de um homem dizendo que tinha entrado em todos os contatos dele. Se ele não fizesse um depósito na conta dele, ele iria enviar para todos os contatos dele aquele vídeo, que não tinha como ele escapar, porque ele estava em casa, filmou o rosto, o corpo, a roupa, não tinha como se esconder.
e essa pessoa passou por problemas terríveis, ficou sendo atormentada, chantageada, tendo que oferecer dinheiro em troca de uma situação impensada. Resumindo, André, virou refém de uma situação que não tinha nada a ver, por um momento, né, de ignorância. Você já viu falar, André, daqueles 5 minutos de bobeira que o ser humano tem? Ele foi pego nesses 5 minutos de bobeira. Então, quem é você? Tu tem alguma história, André, de alguém que você conheça que... Pois é, tem uma história que vem à mente, é mais ou menos isso também, que trata-se de uma patologia chamada dupla personalidade. Então o sujeito, ele diante da sociedade, ou do seu círculo social, ele se porta, tem um comportamento social de uma pessoa completamente centrada, digna de confiança, mas na realidade ela está fazendo um esforço tremendo para sustentar uma imagem que não corresponde à imagem da sua essência, de quem ele é. Porque ele tratava bem toda a gente lá da empresa. Ele era um pai de família, é um pai de família, tratava tudo bem, toda a gente, ele era altamente reconhecido pelos amigos, pelo círculo social profissional, até mesmo no seu círculo de pessoas que estavam relacionadas à igreja e tudo. Então ele tinha aquela conduta. Só que quando ele chegava em casa, as próprias crianças, quando iam para fora de casa, achavam que o pai tinha algum problema qualquer, porque ele não era a mesma pessoa. E um dos seus filhos pequeninito, né, um dia convidaram os amigos lá do trabalho para fim de semana fazer churrasco, né, toda a gente estava lá em casa, e esse sujeito então que tem dupla personalidade criou um estereótipo tão grande para fora que não correspondia com a verdade. E a criança, como você sabe, as crianças elas são desinibidas, elas não conseguem... São autênticas. São autênticas. E então o que aconteceu? O patrão do senhor estava lá naquela festa, aí o patrão falou: olha, seu pai, nós gostamos muito do seu pai, e vocês são fantásticos, deve ser uma família tão bonita. E aí a criança falou assim: mas essa pessoa que você está falando, você está falando do meu pai? Porque não é a pessoa que eu conheço. Então a criança transpareceu para o seu patrão de que o pai não correspondia àquele estereótipo que ele criou social, não correspondia lá em casa. E tem muitas pessoas assim. Como é que nós podemos, de repente, criar algum tipo de proteção, ou como nós podemos discernir essa tendência de comportamento? Primeiro é o nível de profundidade que essas pessoas normalmente querem sustentar diante das pessoas. Ela quer aparecer, quer estar sempre em cima dos outros, quer puxar o tapete dos outros. Então esse é um traço de comportamento daquelas pessoas que têm dupla personalidade. Basta as coisas não estarem a correr bem pro lado dela, que ela já chuta toda a gente, já empurra, já chuta o cão, né? Então temos que tomar cuidado com as pessoas que querem de alguma forma ser superior ou demonstrar, ou quando tem alguém com um cargo superior ao daquela pessoa, ela se porta de uma forma coloquial, muito mal educada, e de repente a pessoa sai da sala, já se torna um bruto, uma pessoa completamente sem coração e sem nada. Então, às vezes esses traços são muito evidentes, baseados naquilo que nós podemos identificar como uma patologia, porque a pessoa começa a acreditar que ela consegue sustentar aquele tipo de comportamento diante da sociedade. Mas é muito difícil, porque é difícil, tem que fazer um esforço tremendo para manter de forma genuína aquele comportamento. Diferentemente se você já é livre, se você já é uma pessoa que está disposta a se entregar às outras pessoas. O que é em casa, é na rua, é com as pessoas que têm muito dinheiro, é igual, o comportamento é igual, a genuinidade é igual com as pessoas que têm talvez poucas posses, quando está na presença de autoridades, quando não está na presença de autoridades, quando está diante de um corpo social onde há uma pluralidade de pessoas, ela é genuína. E
É muito mais fácil você sustentar e de antemão se colocar numa postura, eu sou uma pessoa como você, eu sou empático. E essa empatia é fácil entender, porque as pessoas não estão a fazer aquele esforço, tá a ver aquela aparência plástica, toda a gente... E as pessoas lá no âmago, o comportamento humano é muito previsível, às vezes. É fácil saber, basta bater o olho, tem qualquer coisa aí. É muito difícil lidar com pessoas com dupla personalidade, porque o estereótipo vem primeiro. Mas quando uma pessoa é genuína, o que vem primeiro vem a naturalidade, né? Até mesmo do gesticular, de olhar nos olhos, de empatizar-se com o outro e mostrar fragilidade, diferentemente do que a televisão, a propaganda, ou as redes sociais. Que as pessoas nas redes sociais parecem uou, aquela pessoa extremamente feliz, mas é só aquele sorriso. Aí a foto acabou, a vida volta à realidade, né? Acho que já vi essa cena. E tá cheio. Era mais fácil mostrar, olha, eu tenho esses defeitos, eu também fico irado. Então mostra que você também é um lado humano. E acredite, tô aqui dar uma dica de ouro, uma chave, né? Uma dica de ouro. Quando tu demonstras as tuas fragilidades, quando as fragilidades vêm primeiro, você demonstra às outras pessoas sentem mais atração em termos interrelacionais do que se você tentar projetar para os outros aquela figura de super-homem. De perfeição, né? De perfeição. Aquele super-homem que tem que entrar dentro daquela cabine, lembra aquela cabine telefônica? Acho que não existe mais. Tem que entrar na cabine, ele era todo trapalhão, mas quando ele entra na cabine ele vira um super-herói. É o processo inverso, vou chamar aqui de até uma teoria interessante, que é a síndrome do impostor. Para outra conversa, pode procurar aqui que é a síndrome do impostor. Mas é só para dizer que a dupla personalidade, ou você quando é uma pessoa diferente quando está sozinha e quando está com outras pessoas, não vale a pena, é muito difícil sustentar isso. Seja natural, abra o teu coração para as pessoas, também dê uma chance para as pessoas te conhecerem. E lembre-se que o fato de você mostrar fragilidade, as pessoas vão ter muito mais empatia contigo do que você se demonstrar, eu sou poderoso, olha como eu sou, olha aqui a chave do meu carro, olha a minha camisola aqui da Bruno Minelli, nem existe mais, da Bruno Minelli. Não, demonstra quem tu és, olha, eu sou assim. Conversa com as pessoas, seja ela negra, branca, indiana, se ela é rica, se ela é pobre, tenha essa postura natural, porque lembre-se de que o mundo dá muitas voltas. E se você não é aquela pessoa que lá em casa, quando deita a cabeça ali no travesseiro, saiba que acima das pessoas tem Deus, Ele vê tudo e sabe tudo, inclusive sabe o que tu estás a sentir. Portanto, não vale a pena, porque é insustentável manter duas posturas e ser coerente diante da sociedade. E as pessoas vão notar, as crianças vão notar, a tua família vai notar. Aí depois pergunta a ti próprio: por que ninguém gosta de mim? Por que eu não sou aceite? Por que as pessoas não querem fazer nada comigo? Bem, é porque os atributos naturais e o superficial, elas andam juntos, ninguém sabe discernir qual que é qual. Então, eu acredito que ser superficial, ninguém quer nada superficial. Você não vai casar com alguém sabendo que aquela pessoa é superficial. Você não quer fazer um negócio com alguém sabendo que aquela pessoa é superficial. Você não quer fazer nada com alguém que quer transparecer uma coisa que ela não é genuína. Portanto, se você demonstrar a sua naturalidade, a sua natureza, sabendo que os Segredos Milenares diz que nós fomos feitos de forma maravilhosa, que não há ninguém como você. Por que você vai tentar ser uma outra coisa que Deus não te criou para ser? Não tem necessidade. Olha, o André deu várias chaves aqui. Eu te aconselho a ver esse vídeo 1, 2, 3 vezes para você conseguir pegar todas essas chaves que o André acabou de dar. Então, assim, é realmente muito cansativo você ter que ficar sustentando, você ter que ficar posando de alguma coisa que você não é.
todos nós cometemos falhas, todos nós temos erros, todos nós temos traumas, temos medo. E é importante que a gente possa conversar sobre isso, porque o falar também cura. É verdade. Sabe? O falar, o expor, sabe? Ou você... Olha, eu quero também contar uma outra história aqui. Eu tive uma grande amiga considerada mesmo uma irmã, uma pessoa fantástica, que ela sempre pousou para a filha como assim uma mulher forte, uma mulher robusta, uma mulher, sabe, que segurava tudo. Mas eu trabalhava com ela e no trabalho ela não tinha essa segurança toda que ela passava para dentro de casa, né? Ela era mãe solteira e ela tinha essa necessidade de passar para a filha que ela era uma mulher extremamente forte. O que aconteceu? Infelizmente, essa amiga ela teve um cancro. Ela teve um cancro e aquilo perante a filha dela correu mal, porque a filha dela pensava que ela era imortal. A filha dela pensava que ela era infalível, que ela tinha resposta para tudo. E o que aconteceu? Quando ela adoeceu, a filha entrou em parafuso, porque ela nunca viu a mãe se mostrando como de fato ela era, com as fragilidades que todos nós, volto a repetir, todos nós, o André, eu, todos nós temos, e precisamos assumir isso, porque isso é muito importante perante os nossos filhos, perante os nossos amigos, o nosso cônjuge é importante. E o que aconteceu? Simplesmente a filha criou uma aversão à mãe. E a mãe várias vezes conversava comigo: Hamilton, não entendo o que está acontecendo, o porquê que ela teve esse tipo de comportamento comigo. E eu, obviamente, estando de fora, consegui entender o que aconteceu. Até mesmo numa conversa com a filha, eu pude perceber que a filha fez aquilo porque é como se tivesse desmoronado uma história que ela construiu dentro dela. Que a mãe dela seria eterna, que a mãe dela era forte, que a mãe dela tinha solução para tudo, que a mãe dela podia vencer qualquer obstáculo. Então, querido, seja autêntico, seja você mesmo, seja humano. Nos seus momentos de fraqueza, assuma suas fraquezas. Nos seus momentos de vitória, assuma suas vitórias e celebre também. Mas não deixe de viver o seu dia a dia com as suas frustrações, com os seus medos, com os seus erros. Apesar disso, crie coragem para continuar. Apesar disso, a Bíblia diz que os heróis da fé tiraram força das suas fraquezas, André. É muito importante que você possa tirar força. Sabe quando parece que você bateu lá no fundo do poço? Bate ali e ganha uma força para você subir, começar, sabe, a respirar um novo ar. Mas não desenhe e não mostre que você é uma coisa que você não é. E uma outra coisa muito importante é: seja honesto com você mesmo. Seja honesto com você. Isso é, sabe, determinante para a tua saúde física, a tua saúde mental, porque você mesmo vai chegar um momento que vai se questionar. Você mesmo vai chegar um momento que você vai falar assim: caramba, eu estou gastando tanta energia para poder mostrar uma coisa que eu de fato não sou. E isso não vale a pena. Então, medite, sabe, nesse vídeo, entenda ele. O André deu várias chaves aqui que eu mesmo vou começar, sabe, a analisar melhor, mas é muito importante que você seja autêntico. E autêntico para dizer sim e autêntico para dizer não. Uau! Sabe? Autêntico para dizer sim, autêntico para dizer não. Quem é você quando você está ali no computador e chega um pop-up ali de uma mulher pelada querendo conversar contigo? Você clica naquela imagem
porque aquilo ali te atraiu profundamente. Ou tentar, as senhoras, né, tentar relação com outro homem através da internet, Tinder, essas coisas. Sim, sim. Esse é um tema para um outro papo nosso, mas existem pessoas que colocam tudo no seguro. Colocam telemóvel, cachorro, carro, casa, mas são incapazes de colocar sua alma no seguro, que é um bem preciosíssimo que nós temos. A nossa alma, se ela estiver doente, querido, com certeza você vai ter muitas sequelas no seu corpo, na sua mente, na sua vida, e às vezes não só em você, às vezes na sua geração. Então, medite bastante nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, né, coloca lá o teu joinha, faça também os seus comentários aqui, né? Se fez algum sentido para você, faça os seus comentários, compartilhe um pouco da sua história também, que pode servir de um outro tema da nossa conversa. E também compartilhe esse vídeo, se tem algum amigo, uma amiga que precisa ouvir também, compartilha, porque pode ajudar. Esse também é um dos motivos que nós estamos aqui investindo tempo, para que você possa identificar um amigo e falar, poxa, essa mensagem aqui eu estou ouvindo e me lembrou uma pessoa aqui, eu vou enviar para ela, né? E ativem os sininhos, que todas as vezes que a gente colocar, né, André? Isso mesmo. Um novo vídeo aqui, não é isso, André? Coloca aí no sininho e saiba que nós só estamos aqui não motivados para ser mais um nas redes sociais. Estamos a falar aqui de experiência própria. Nós estamos a falar de sermos genuínos uns com os outros, dois amigos com o pé no chão e cabeça no céu, porque nós temos partilhado dessa vivência com outras pessoas e temos pensado e conversado. Temos que ajudar essas pessoas. Tem tanta porcaria, tanto lixo. Pessoas seguem uma revista e definem o seu dia baseado numa revista, numa coisa do espaço, numa conta matemática, num cabala, sendo que existem experiências que nós podemos partilhar um com o outro que vão ser muito melhor sucedidas, muito mais aplicável à sua vida. E nós estamos aqui por causa de você, que nós queremos ajudar, queremos partilhar o nosso coração, a nossa vivência contigo. Então coloca aí, como foi bendito, o joinha, subscreve no canal, envia para as outras pessoas e partilha também a sua vivência. Então você já venceu. Não tem que ser alguma coisa, uma outra coisa que Deus não te criou para ser. Deus criou você com um propósito, com uma visão, uma especificidade única. Não existe ninguém como você, porque você já nasceu para vencer. E nós estamos aqui para declarar na sua vida hoje: não existe ninguém como você. Você é especial para Deus. Mesmo quando as pessoas tenham de alguma forma te abandonado, alguma vivência drástica, algum trauma, saiba que Deus não está omisso à tua vida. E os segredos milenares diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então saiba que você é especial. Deus, Ele te criou. Ele não está lá no céu sentado numa cadeira a perguntar para os anjos: ó Gabriel, o que nós fazemos com a vida de tal pessoa, está passar por isso, coitado. Não, Deus está mais ativo do que nunca nesse mundo. E Ele tem a sua vida na palma das mãos dEle. E Ele vai cuidar de você. Dê uma chance para Deus, confie em Deus. Confie em Deus e Ele vai criar coisas que você nem imagina. Coisas que você, se calhar, nem tem alcançado ainda, mas temos coisas ainda fantásticas para partilhar com você. Uma outra altura.